eu gosto muito de beber nessas fontes. Para esta nossa discussão, eu selecionei apenas 2 dessas gramáticas, né? Mas é claro que quanto mais gramáticas nós tivermos à nossa disposição, acredito que mais profunda será a nossa análise de determinada variável linguística, tá? Então, mas aqui, como eu resolvi fazer esse recorte, né, para a gente não alongar muito a discussão, eu fiquei com essas 2, que é a gramática do Atalib de Castilho, Nova Gramática do Português Brasileiro. A primeira edição dela foi de 2010, então ela é anterior à de Marcos Bain, mas a versão que eu vou apresentar aqui a vocês é de 2012, né? Então, mas a primeira foi, a ideia dessa gramática, ela é de 2010. E logo depois, um ano depois, o Bain publica a sua, intitulada Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, né? Só um minutinho, Francisco. Gente, é só para avisar a vocês que eu estou gravando, tá certo? Se alguém tiver algum problema, se alguém não aceitar a gravação, basta dizer que eu paro, tá certo? Pronto, Francisco, desculpa. Sem problemas, professora. Por mim, tudo bem. Pode continuar a gravação por mim, tá? Bem, e aí, pautando aqui essa discussão a partir dessas 2 gramáticas, eu gostaria de deixar claro que eu tenho uma preferência, vamos dizer assim, pelas gramáticas descritivas, né? Mas, obviamente, eu acho que nós temos a criticidade, né, para perceber que nenhuma gramática ela é completa, né? Nenhuma gramática ela é um produto pronto e acabado. Ela é sempre um processo, né, de reflexão. Ela é um resultado, vamos dizer assim, de muita reflexão e análise, né, que o linguista faz ali da língua. Mas, em nenhum momento, essas gramáticas podem, como é que eu diria, ser tidas com dogmas ou coisas parecidas, tá bom? Então, mas aqui para a nossa discussão, eu acho que são 2 gramáticas muito boas, certo? Apesar de suas limitações, para que a gente comece aí a debater a variável escolhida, tá certo? Bem, então, vamos aqui entrar aqui já no campo das definições, né? Eu escolhi nomear essa apresentação de tempo, aspecto, modo, exatamente porque eu ainda não vi nos trabalhos uma divisão específica, né, quando se trata dessa variável. E aí, mais à frente, eu vou dizer por quê, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer as definições de tempo, de aspecto e de modo, né? E aí, depois, eu faço isso separadamente. Eu não vou entrar nas classificações mais detalhadas que os autores fazem, tá certo? A ideia aqui é fazer a discussão geral, mas aí depois isso vai servir de base para rápida análise que eu fiz dos nossos trabalhos, tá bom? Bem, então o que é que o Bain vai dizer sobre o tempo? Ele vai dizer que o tempo expressa o momento real ou irreal do estado de coisas relatado com respeito ao momento da enunciação. Né? Então, aquele famoso tempo que se divide em presente, passado e futuro. Na gramática do Castilho, ele não traz uma definição expressa sobre tempo verbal, tá? Mas ele vai fazer ali, ele já entra analisando o tempo verbal, comparando com o aspecto, né? E aí, mas como ele não traz nenhuma definição, eu não trouxe nenhuma citação aqui para vocês. Uma coisa interessante que o Bain vai chamar a atenção na gramática dele é para que a gente tenha consciência dessa diferença que existe entre tempo gramatical e tempo cronológico, né? O tempo cronológico é a tríade que nós já conhecemos, passado, presente e futuro, né, dispostos cronologicamente, e o tempo gramatical é aquele tempo fixado pela descrição da língua, né, nos compêndios gramaticais. E aí, por exemplo, um exemplo que ele traz bem claro disso é o tempo presente, por exemplo. Se você pegar o presente do indicativo, que é um tempo gramatical, ele pode ser usado em qualquer um dos 3 tempos cronológicos. Eu posso usar o presente no passado, eu posso usar o presente indicando o presente, e eu posso usar o presente indicando o futuro, né? O Castilho, né, ele já entra a discussão do tempo verbal fazendo essa consideração de que
não se pode descrever o tempo verbal sem considerar o aspecto. Isso fica claro já na descrição da gramática normativa, né? E aí eu vou já dizer o porquê quando eu falar do aspecto. Quando nós temos os nomes, né, dos tempos gramaticais, normalmente você já tem ali a definição do tempo, do aspecto e do modo. O que acontece é que na escola a gente não estuda o aspecto verbal, né, propriamente dito, pelo menos não com esta nomenclatura, certo? E aqui, como é que esses autores vão trabalhar com os tempos verbais? O Castilho, ele vai pegar os tempos da gramática normativa, mas ele vai fazer uma série de subdivisões, né? Ele vai primeiro classificar tudo nos 3 tempos cronológicos, presente, passado e futuro, e aí ele vai pegar o presente e vai pegar os tempos do presente, né? E ele vai sempre fazer essa análise levando em consideração 3 subdivisões. Então, ele vai pegar cada tempo da gramática e ele vai colocar esse tempo real, o tempo metafórico e o tempo atemporal. E aí são várias subdivisões que eu não trouxe para vocês aqui, porque senão nós íamos alongar muito a discussão. E o Bailey, ele pega apenas a nomenclatura tradicional, né, e aí ele vai fazendo algumas observações, né, em relação tanto ao aspecto, tanto ao uso metafórico, que o Castilho também traz, né, ou seja, aqui os autores fazem coisas parecidas, porém o Castilho, ele aprofunda mais essa análise e ele traz mais subdivisões, tá? Bem, muito bem. Em relação ao modo verbal, né, de acordo com o Bailey, o modo expressa a atitude do falante com relação ao estado de coisas, né, e o Castilho, aquilo que o Bailey chama de atitude, o Castilho vai chamar de avaliação, né, é a avaliação do falante, que o falante faz sobre o estado de coisas. E aí, uma coisa interessante aqui é que o Castilho, ele mantém, né, a divisão das gramáticas normativas, ele vai dizer que são os 3 modos existentes na língua, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, enquanto que o Bailey, ele traz uma novidade aí na classificação dele. Ele vai trazer o modo condicional. Né? O que seria esse modo condicional? Esse modo condicional é exatamente o futuro do pretérito, quando usado indicando condição. Né? Então, ele vai fazer essa separação aí. Quando é que o futuro do pretérito ele é usado indicando tempo mesmo, e quando é que ele é usado indicando condição. E aí ele faz uma análise a partir dos inquéritos do NURC, né, e ele traz uma porcentagem interessante para a gente. Ele vai pegar uma série de verbos lá utilizados no futuro do pretérito, e do total, 95,5% são usados no modo condicional, né, ou seja, indicando uma condição, né, quando a gente usa o se. E apenas 4,5% realmente se referindo ao tempo. Né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, ele disse que viria hoje, eu tenho aí o viria se relacionando ao tempo, né? Ou seja, é um futuro estabelecido a partir de um passado. Mas quando eu digo assim, ele disse que viria se você viesse também. Aí eu não tenho especificamente o tempo futuro do pretérito, mas sim esse tempo sendo expressado a partir do modo condicional. Então, essa é a novidade aí que o Bailey vai trazer para a gente, né? Ele resgata aí esse modo, totalizando aí 4 modos na classificação dele, tá certo? Bem, e o aspecto, tempo e modo, acho que é o que a gente mais estuda na escola, né? Acho que essas 2 categorias, né? E aí eu esqueci de falar no início, ambos os autores consideram essas categorias semânticas do verbo. Então, sempre que a gente faz essa análise, nós estamos aí analisando a semântica do verbo, né? E aí, em relação ao aspecto, o Bailey vem dizer que ele expressa a visão que o falante tem do estado de coisas. E aí entra na mesma denominação do Castilho. Né? Ele vai falar em ponto de vista do falante sobre
o estado de coisas. O Bain utiliza a mesma classificação do Castilho, né? Ele não faz nenhuma mudança, e essa classificação ela é mais extensa, obviamente, porque primeiro eles vão dividir entre o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo. Dentro desse quantitativo, desse qualitativo, nós teremos o aspecto imperfectivo e perfectivo, e dentro do quantitativo nós teremos o iterativo e o semiofactivo. Dentro do próprio imperfectivo, ele vai fazer outras subdivisões, a mesma coisa para o perfectivo e para o iterativo, né? Então, eu optei por trazer somente as divisões gerais aqui para vocês, né? Como o aspecto não é algo assim tão estudado nas gramáticas, né? Eu optei por trazer aqui para a gente ter uma noção geral aí, pelo menos dessas quatro subdivisões, tá certo? Essas duas primeiras aí nós já conhecemos muito bem, porque, como eu falei, a própria nomenclatura do tempo gramatical, né, nas gramáticas normativas, já trazem aí essa nomenclatura de imperfectivo e perfectivo, né? Então, o aspecto imperfectivo, indicações em processo, o aspecto perfectivo, indicações acabadas, e aí eu estou falando de uma análise, a partir de uma análise qualitativa. Em relação à análise quantitativa, eu tenho o aspecto iterativo, né, que indica ações que se repetem, ou seja, quando eu falo de alguma frequência, né, eu estou mostrando a visão que eu tenho daquele enunciado, né, levando em consideração esse aspecto aí, o iterativo, e o semiofactivo são ações que ocorrem uma única vez. Aqui nós temos uma falha nas duas gramáticas, né, nós temos o Bain, ele vem descrevendo os aspectos, né, com vários exemplos que ele tira do NURC, né, e aquilo que ele não consegue tirar do NURC, ele cria ali o exemplo, e ele vem fazendo essa descrição. Quando chega no aspecto semiofactivo, ele não deixa muito claro, né, o que seria esse aspecto. Ele apenas faz essa definição aí, né, que é a mesma do Castilho, com uma diferença. Ele apresenta só 3 verbos como exemplo, mas não apresenta esses verbos em nenhuma sentença, né? E aí, você fica na dúvida, porque se o semiofactivo é uma ação que ocorre uma única vez, ele pode ser muito bem confundido com o perfectivo, né, que são ações acabadas. Então, aí, e você vai buscar, por exemplo, isso lá no Castilho, que é uma gramática que foi publicada primeiro, ele simplesmente esqueceu de falar sobre ele, né, detalhadamente. Ele coloca lá no quadro, mas quando você vai ler, você não encontra. Então, aí fica aí como é que eu diria, uma falha aí nessas duas gramáticas, e aí certamente nós vamos precisar de outras, né, para esclarecer esse quarto aspecto, tá bom? Bem, por que eu disse que o imperfectivo e o perfectivo nós já conhecíamos? Porque, por exemplo, quando nós pegamos o tempo pretérito perfeito do indicativo, nós sabemos que esse pretérito se refere ao tempo cronológico e esse perfeito ao aspecto verbal, né? Enquanto que o indicativo, eu já tenho a referência ao modo verbal. Então, o que é que significa isso? A própria nomenclatura dos tempos gramaticais, algumas delas trazem em si já essas 3 categorias semânticas. Só que a gente estuda isso na escola de forma muito automática, né, sem refletir muito sobre essa nomenclatura, né? E aí, eu acho que trazer essa divisão à tona é fundamental para que a gente entenda todas as nuances, né, semânticas dos verbos, né? Bem, então, prosseguindo aqui, né? Depois de realizar esse estudo, né, eu ainda estou aprofundando isso, tentando ler outras gramáticas, reler essas duas, né? Eu resolvi fazer uma visita, né, nos trabalhos da UES, né, orientados pela professora Luísa. E aí, eu começo aí pelo meu, né, o Souza 2015, em que eu analiso os verbos existenciais, ter, haver e existir,
E aí foi uma das minhas grandes, por isso que eu optei falar dessa variável, porque é uma variável que me inquieta bastante, e eu, na época da minha dissertação, eu fiquei meio que sem saber como que eu ia nomeá-la, né? Porque o que acontece? Eu ia para os trabalhos da revisão da literatura e todos eles trabalhavam com os tempos verbais, né? E aí eu percebia que, ao incluir os tempos verbais, muitos também incluíam as formas nominais do verbo. E eu ficava naquela dúvida. Vou usar as formas, não vou usar as formas, né? E aí, por isso que eu optei em não chamar essa variável de tempo verbal, né? Exatamente porque as formas verbais sozinhas não caracterizam um tempo verbal. E aí eu preferi chamá-las de forma verbal. Então, eu tenho a forma do presente, ou seja, cada tempo gramatical que tem sua forma específica, né, e aí ela seria nomeada com o mesmo nome do tempo, né, mas eu optei por chamar de forma simplesmente por isso, porque eu incluo aí as formas nominais do verbo, né. Dos trabalhos que eu consegui, né, dos trabalhos, levando em consideração as variáveis morfossintáticas, tá? É provável que eu tenha deixado passar algum trabalho aí, certo? Mas dos que eu consegui encontrar, apenas 3 não controlou essa variável, né? Eu chamo aqui de tempo, aspecto, modo, né? Mas que em todos aí os controles foi chamado de forma verbal por mim, tempo verbal por Araújo, Santos e Viana, né? Com a diferença que Viana inclui aí também tempo e modo verbal, certo? Na minha nomenclatura, eu incluo as formas dos tempos verbais da gramática e juntamente com as formas nominais, como eu falei, né? Araújo controlou também os tempos e incluiu o infinitivo e o gerúndio. Santos resolveu falar apenas do tempo cronológico, né? Então, controlando aí os fatores passado, presente e futuro. E Viana controlou os tempos da gramática e também incluiu aí as formas nominais do verbo, né? E, como eu falei para vocês, em todos esses trabalhos, quer queira, quer não, nós acabamos controlando tanto o tempo, quanto o aspecto, quanto o modo verbal, né? Porque quando eu chamo um tempo de pretérito imperfeito do indicativo, eu já tenho aí, na própria nomenclatura, a menção a essas 3 categorias, certo? Muito bem. E aí, já com a experiência, né, da minha dissertação, já com a experiência da dissertação da Raquel, nós temos um trabalho aí, estamos trabalhando no capítulo, né, sobre os verbos existenciais, juntamente com a professora Luísa, e nós resolvemos mudar um pouco, né, esta variável. Ou seja, ao invés de chamar de ou forma verbal, ou tempo verbal, e incluir aí os tempos e, juntamente com as formas nominais, nós resolvemos dividir essa variável em 4. E aí controlar cada uma das categorias semânticas do verbo, estudadas aqui, juntamente com as formas nominais. E aí vai ser uma experiência, né? O trabalho está em andamento e a gente só vai saber quando começar, né? Quando adentrar aí mais na codificação das ocorrências. E aí nós vamos perceber se essa divisão vai funcionar, né? Como é que vai ser isso aí. Se a análise vai nos fornecer resultados diferentes, né? Enfim, é aí uma tentativa, né, de aprofundar mais a análise no que diz respeito às características semânticas do verbo, né? Então, por isso nós optamos por controlar o tempo verbal, levando em consideração o tempo cronológico, presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro. Depois, optamos por controlar o aspecto verbal, levando em consideração aquelas 4 classificações que eu falei anteriormente, né? No início, nós até pensamos em controlar todas as subdivisões, assim como faz Bagno e Castilho, mas
nós vimos que ia dar muito nocaute, e aí optamos por diminuir um pouco os fatores. E o modo verbal, nós resolvemos aí testar, né, fazer um teste aí dessa classificação do Bynum, né, quando ele traz aí o modo condicional, né. E aí as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, permanecem as mesmas, certo? Após, a gente vai fazendo esses testes e obviamente, depois que os resultados estiverem ok, a gente vai sentir, né? Se essa nova divisão funcionou, se ainda vai precisar ser melhorada, né? De repente, a gente pode descobrir que era melhor ter deixado como estava, né? Como eu fiz e como a Raquel fez. Bem, pessoal, então é isso aí que nós temos feito, né? Juntamente com a professora Luísa, certo? Foi o que eu consegui aí analisar dos nossos trabalhos, tá? Eu peço desculpas aí se eu deixei algum trabalho de fora, tá? E eu queria aqui já começar as minhas considerações finais. Eu não sei aí quanto tempo eu ainda tenho, mas eu prometo ser breve aqui nesses 3 apontamentos aqui que eu vou fazer, certo? Bem, primeiro, eu queria ressaltar aí a importância da variável, né? Seja lá como a gente vai chamar, né? Mas a variável tempo verbal, forma verbal, ou agora tempo, aspecto e modo, né? No caso desse capítulo que nós estamos escrevendo, nós vamos chamar de variáveis, né? Porque cada um agora será uma variável. Então, por exemplo, pelo que eu pude perceber, essa variável foi super importante no meu trabalho, foi importante no trabalho da Raquel e foi importante em vários outros trabalhos também, né? Inclusive, eu lembro que na minha revisão da literatura que eu fiz para o mestrado, dos trabalhos que eu analisei, mais de 50%, né, tiveram como resultado a escolha dessa variável em alguma análise, certo? Então, por isso que é importante, sim, a gente debater, a gente discutir, né? E aí, como eu falei antes, é uma discussão aí longa, né? Eu acho que a gente está só começando. Segundo ponto que eu queria trazer era em relação ao alinhamento das nossas variáveis linguísticas, né? E aí eu ressalto, mais uma vez, a importância desses seminários. Pelo menos nós aqui do grupo podemos alinhar aquilo que for possível, claro, né, as nossas variáveis, para que ao final a gente consiga fazer algumas comparações mais gerais, né, e consigamos assim ter, digamos, uma vez que a gente discute, né, todas essas variáveis aqui, a gente vai conseguir fazer um alinhamento melhor, né, e ter digamos assim, um trabalho em equipe maior, vamos dizer assim, né? Isso facilita uma série de coisas. Claro, sem deixar, obviamente, de levar em consideração o aspecto individual e peculiar de cada pesquisador, né? Eu posso ver uma coisa diferente da Raquel, ela pode ver uma coisa diferente de mim, mas o máximo que a gente puder entrar em alinhamento, eu acho que isso contribui demais para a pesquisa, né? E aí, por último, como eu falei lá no início, essa apresentação aqui, que eu propositadamente coloquei uma apresentação muito sucinta, né? Ela obviamente apresenta aí limitações, né? Uma dessas limitações o próprio recorte das gramáticas que eu trouxe, né? Aí dá para a gente ampliar bastante essas gramáticas, incluindo aí algumas gramáticas normativas, né? Mas eu acredito que as descritivas ainda trazem um aporte teórico melhor para a gente, né? Então, aí nós podemos incluir a gramática do Castilho, né? Nós podemos pensar aí em várias outras gramáticas aí que podem servir de apoio para essa discussão, né? Uma outra limitação é que a gente pode estender essa análise que eu fiz dos nossos trabalhos, né? E aí a gente pode estender para os trabalhos da UFC, para trabalhos de outras instituições, e perceber como é que os outros pesquisadores das outras instituições, né, estão analisando aí essa variável, né? Se estão aí tentando dividi-la,
se estão juntando num pacote só, enfim. Eu acho que o conhecimento aí desses vários outros estudos pode trazer luz aí a algumas dessas questões aí que eu trouxe para a gente, tá certo? Então, essas são duas principais limitações dessa apresentação. Eu espero que, mesmo tendo sido sucinto, né, eu tenha aí trazido alguma coisa que vai ajudar todos nós, né, aí com as nossas pesquisas, principalmente para quem percebe a importância da variável tempo, aspecto, módulo no seu objeto de estudo, né, porque a gente sabe que, dependendo do objeto de estudo, eu posso nem escolher essa variável por não parecer relevante, né, mas aí eu espero que, para quem escolher, eu tenha trazido aí, pelo menos, alguma inquietação, né, que a gente possa, cada vez mais, estudar e aprofundar essa variável, certo? E aí, por último, eu deixo aí os meus contatos, né, para quem quiser trazer contribuições, se tiver algum estudo bacana sobre isso, pode trazer. Quando eu pensei nesse seminário, eu pensei em trazer algum texto que falasse sobre essa variável, mas eu não consegui encontrar, né, pelas minhas pesquisas da internet. Então, se alguém tem alguma coisa sobre isso, pode ficar à vontade aí, e eu vou ficar muito feliz em receber algum texto, né, e que a gente possa discutir aí em encontros futuros, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professora, de novo, tá? E aí, fiquem à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem. Na verdade, quem agradece somos nós, viu, Francisco? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, por você ter se disponibilizado a falar sobre esse tema. Mais do que isso, né, a pessoa se prepara, se organiza, tira um tempo seu em função disso. Então, aqui eu deixo mais uma vez, né, registrado nosso agradecimento. E agora, minha gente, eu fico aqui, né, esperando que vocês, né, agora façam, né, a interação aqui, não só com o Francisco, mas podem, né, fazer, inclusive, entre si, podem pegar aí, abrir, né, o microfone, falar, tirar, né, alguma dúvida, ou também fazer alguma sugestão, ou também fazer algum questionamento, né, que seja motivador, né, de uma discussão que a gente possa, na verdade, aqui, né, aprender juntos, né, porque tem determinados pontos que muitas vezes o pesquisador, né, à medida que ele vai entrando em contato com o fenômeno, é que ele percebe, né, que tem determinadas coisas que ele vai ter que decidir, mas, né, não vai decidir muitas vezes com base em uma teoria que já exista, mas com base no que ele vai descobrindo a respeito do fenômeno. Então, eu peço aqui também que o Hugo, nesse momento, Hugo, você que trabalha com tempos verbais, né, eu queria ouvir sua voz agora, né, sobre essa questão que o Francisco acabou de falar. Você não escapa. Pronto, Luísa. Lorena pediu para fazer uma pergunta primeiro, disse que tem uma pergunta e um comentário. Pronto, Lorena, vocês podem se organizar da maneira como quiser. Pode ser por ordem, né? Ou pode ser da maneira que vocês quiserem. Se a Lorena quiser falar depois, também pode. Eu estou prestando atenção aqui, né, ao Francisco, que acabei não olhando o chat. Mas se a Lorena quiser fazer a pergunta logo e o Hugo não achar ruim, né? Também pode ser. Por mim, tanto faz. Pode, vocês que resolvam aí. Então, vou começar, já que meu microfone está aberto. Pronto, aproveite. Não, eu estudei aspecto no mestrado, né? E assim, como eles falando agora das limitações, né? Que na UFC há um grupo muito forte que estuda verbo, né? E os orientandos da Marvel, eu acho que quase houve uma geração que só estudava verbo, né? Então tem essa aquela história. Eu fui desgarrada para estudar pronome no doutorado, mas no mestrado eu ainda fazia direitinho como seguia o protocolo. E assim, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é porque assim, a gente com a Marvel, a gente tem um viés sociofuncionalista em algumas pesquisas, né? E no funcionalismo já desde que era, né, o
um formalismo mais funcional, digamos assim, que no lugar de usar o modo, usa-se uma coisa que a gente chama de domínio funcional, chamado tempo, aspecto e modalidade. Né? Então, coloca como se fosse uma variável só dentro de um domínio funcional, né? Que os três não tem como você estudar só um, né? Sem estudar os outros. Tanto que eu estudava um pretérito perfeito composto, mas, assim, era uma pesquisa de aspecto, né? Mas não tinha como eu não falar do tempo em si, ou também como não tinha eu falar da modalidade, né? Então, a minha pergunta mesmo era se vocês, né, já consideraram, em vez de trabalhar só o modo, né, essa marca mórfica, né, se vocês já pensaram em abranger para a modalidade, né, para outras marcações desse posicionamento sobre, sem ser necessariamente só o que uma marca morfêmica, digamos assim, né, condicione. Aí fala no lugar de modalidade, né, porque você teria outras formas de marcar essa modalidade. Essa é a pergunta, e o comentário seria isso também, né, que talvez essa pesquisa, né, que você, de um texto em si, talvez você poderia encontrar nesses textos que falam do domínio TAM, né, que eles colocam até domínio TAM, T-A-M, né, assim, aí esse que é o tempo, aspecto, modalidade. E sobre o que vai fazer falando da gramática, né, um que eu coloquei, como o meu era aspecto mesmo, né, o que eu usei foi o Travaglia, né, o Travaglia, acho que é 94, a tese dele, que ele sai destrinchando esse aspecto aí até onde não dá mais, né, e era essa pergunta, assim. E eu acho que a gente tem um texto, viu, Francisco? Eu vou ver se adequa e eu te mando. Um texto sobre o domínio TAM. Pronto, Lorena, eu vou agradecer demais. Tá? Depois eu vou disponibilizar os slides, aí pode me mandar aí por e-mail, tá bom? Tá certo. Olha, em relação a essa questão de entrar na modalidade, eu confesso que a gente não pensou a partir desse aspecto aí, em trabalhar com a modalidade. Uma coisa que nós pensamos em controlar, que a Raquel já tinha feito na dissertação dela, né, era analisar se nas ocorrências vai haver presença de algum modalizador, né? Então, além de analisar o modo, nós vamos analisar também os verbos modais, como outra variável, percebe? Mas aí, não sei, talvez a partir dessa leitura aí que você vai mandar, né, que eu não conheço, talvez a gente possa até rever isso, né? Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa sobre isso, pode ficar à vontade, tá, Raquel? Em relação a ampliar, né, essa análise a partir de outros estudos, eu até busquei alguns trabalhos, né, na UFC, mas aí eu tive dificuldade de encontrar alguns, né, que controlasse essa variável, né, porque também, como eu já tinha feito uma varredura no site da UES, né, eu acabei não me aprofundando lá na UFC, mas certamente depois eu vou fazer isso, né, mesmo porque eu vou voltar a isso no meu próprio doutorado, não só nesse capítulo que nós estamos preparando, mas também para o meu doutorado, certo? Mas eu agradeço aí qualquer ajuda, viu, Lorena? Hugo? Pronto, agora é a minha vez. Não, primeiro a questão do comentário, né? Essa limitação, né? Uma das limitações que o Francisco colocou aqui sobre a questão do alinhamento, né, das variáveis, para mim, de fato, né, assim, é uma limitação e ao mesmo tempo é o que faz a gente dialogar com os outros trabalhos, né? E aí, assim, é meio complicado quando a gente tem bases teóricas diferentes, né, como o próprio Francisco colocou. E, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, eu pensei, a Hebe, né, veio com a ideia da gente trabalhar com algo relacionado a verbo,
E aí foi quando surgiu a ideia da gente voltar ao tópico do subjuntivo indicativo, né, a variação, a alternância subjuntivo indicativo. E aí eu disse, pois eu queria ver sobre uma perspectiva assim, usar uma categoria de classificação de verbos da sistêmico funcional, né? Só que não tem nenhum outro trabalho, né, que trate, que classifique os verbos usando essas categorias, né? Então, assim, eu acabei desistindo dessa ideia por conta disso, né? Como é que eu vou dialogar pegar os meus dados e dialogar com outras pesquisas se não tem nenhuma outra que trabalhe com essas categorias, né? E aí, assim, talvez no futuro, né, eu possa pegar esses dados e ver por esse viés depois, né? E aí comparar os meus resultados usando uma classificação mais tradicional, né, assim, que já está mais utilizada pela sociolinguística, né, no Brasil, e depois comparar com o que eu mesmo, né, estou propondo uma nova categoria, né? Mas ainda assim é um trabalho meio complicado, né? Assim, mudar as bases teóricas assim. É muito bem colocado, Hugo. Mas, assim, o que eu acho magnífico, né, na pesquisa científica é que, mesmo não havendo muitas vezes esse alinhamento, isso não impede que a gente consiga fazer análise em conjunto, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do projeto Gramática do Português Falado e Gramática do Português Culto Falado no Brasil, né? São dois grandes projetos, né, que nos deram aí duas grandes coleções de gramáticas descrevendo o português brasileiro. E quando você vai ver os grupos de trabalho, né, são grupos de trabalho muito diversificados, né? Então, você tem pesquisadores de várias correntes teóricas, e uma das coisas que os autores mais chamam a atenção na introdução é de como eles conseguiram isso, né? Eles conseguiram, mesmo com muitas divergências teóricas, né, resultar na análise, né, da língua e ter um produto único, que seriam essas duas coleções aí de gramática, né? Então, é como você falou mesmo. Essa divergência acaba sendo também um ponto positivo aí para as nossas pesquisas, né? Pronto, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, nenhuma colocação a fazer, né? Eu vou agradecer aqui a presença de todos, né? E aí vou pedir agora, né, só para o pessoal, né, que está trabalhando no livro, né, com os capítulos do livro, para ficarem aqui, né, para a gente ver alguma coisa já relacionada ao andamento desses trabalhos, tá certo? Então, Francisco, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela colaboração, por aceitar o convite, né, por aceitar a empreitada, né, porque sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa, por mais que a gente ache, né, que já está tudo pronto, tudo arrumado, a gente sempre tem trabalho, né, de procurar mais alguma coisa e se preparar, né, para as questões. Então, mais uma vez, meu filho, muito obrigada. Gente, quanto aos demais, né, os outros presentes, né, a Raquel colocou aqui, tá, a frequência do nosso encontro de hoje, né, e mais acima também, né, alguém perguntou sobre certificado, e aí a Raquel já respondeu no chat que sim, né, que a gente vai fornecer certificado, mas nós ainda temos alguns encontros pela frente, esse daqui não é o último, tá? Bom, então, gente, considerando, né, que agora nós finalizamos aqui a nossa apresentação, eu vou só desligar aqui, né, para não ter problema. Pronto.